Olá, muito boa noite. Começa agora o programa Ponto de Vista. Hoje vamos debater sobre suicídio, um problema que continua a ser uma das principais causas de morte em todo o mundo. Isso de acordo com a OMS, que avança que a taxa de suicídio aumentou em 30% entre adolescentes e que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. E para debater esse assunto, tenho comigo a psicóloga e secretária executiva da Plataforma das ONGs de Cabo Verde, Dirce Varela. Olá, muito boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada. Também tenho no estúdio o presidente da APONTE, Associação da Promoção da Saúde Mental, o Sr. José António dos Reis. Também aproveito para cumprimentar e agradecer a sua presença aqui no programa. Obrigado. Então vamos começar o nosso debate aqui. Neste caso, o nosso tema sobre suicídio. Os dados da OMS preocupam? Começa por si. Sim, são preocupantes. Sabemos que o próprio OMS, quando assumimos que hoje o suicídio é considerado uma questão de saúde pública, não é extremamente preocupante, porque estamos a falar aqui da saúde mental das pessoas. Estamos a falar aqui da qualidade da vida mental que as pessoas têm na sociedade hoje em dia e principalmente quando o público-alvo são os adolescentes, a preocupação aumenta, não é? Ainda num período de desenvolvimento emocional e mesmo físico, que ainda pode não ter todas as competências para lidar com os grandes desafios que o mundo nos coloca, principalmente das novas tecnologias. Se nós formos reparar esses suicídios que a OMS aponta, e se formos ler um pouco mais de qual é a natureza dos suicídios a nível da adolescência, a maior parte tem a ver com a exposição às novas tecnologias e a outra metade tem a ver com a toxicodependência e doenças mentais. Então, ela é preocupante com o curso que as sociedades estão a ir e também chamar a atenção aos Estados. Isso são indicadores preocupantes que nós devemos colocar maior atenção à saúde mental e às políticas públicas para a saúde mental. Exato. E faço a mesma pergunta por si. Os dados apontados pela OMS de que o suicídio tem aumentado 30% entre adolescentes e também que a cada 40 minutos uma pessoa comete suicídio. Esses dados preocupam? Naturalmente, até porque atualmente o suicídio é considerado um problema grave de saúde pública e por ano morrem de suicídio entre 700 e 800 mil pessoas e é a quarta causa de morte no segmento populacional entre 15 e 29 anos. E, nesse sentido, creio que a situação naturalmente preocupa, daí que há orientações e diretivas aos países para adotarem estratégias visando a prevenção do suicídio. A estratégia mais relevante é de comunicar e informar a população relativamente aos aspectos que rodeiam o ato de suicídio, de modo a permitir que cada indivíduo, cada familiar, seja um ator na perspectiva de prevenção. Porque, estando as pessoas informadas, podem captar sinais que as pessoas que estão a pensar em suicidar transmitem e esses sinais sendo captados, sejam captados, podem permitir uma intervenção para evitar a concretização de ato de suicídio. E por que será que a taxa de suicídio tem vindo a aumentar? Pode explicar esse aspecto, por favor? Temos, portanto, diversos fatores e, portanto, o modo de vida que temos atualmente, há uma diminuição de rede, de funcionamento em rede a nível da sociedade. As pessoas vivem cada vez mais isoladamente e isso é
um elemento que se pode considerar como fator de risco, o isolamento. As sociedades atuais tendem a funcionar numa lógica de cada um por si, e isso não favorece as pessoas que estão a lidar com dificuldades. Não têm com quem partilhar, enfim, os seus problemas e as dificuldades com que se está a deparar. E sobretudo, temos de considerar também que o suicídio abrange, sobretudo, a população com problemas de natureza mental ou psicológica. Ou seja, cerca de 90% dos casos do suicídio têm uma origem nos problemas de natureza mental. E dentro desses 90%, 50% tem origem na depressão. Portanto, a depressão é um dos maiores contribuintes líquidos em termos de taxa de suicídio. E é uma doença insidiosa, portanto, pode atingir qualquer um. E geralmente as pessoas deprimidas tendem a se isolar, tendem, portanto, a retrair-se socialmente e muitas vezes, em termos de comunicação, têm realmente limitações. Todavia, as pessoas próximas, sabendo, portanto, da sintomatologia da depressão, podem ajudar essas pessoas, sobretudo, em procurar apoio profissionalizado, de maneira, portanto, a que haja uma intervenção rápida e preventiva, de maneira a evitar que o quadro da depressão possa vir traduzir-se, portanto, na prática de suicídio. A senhora psicóloga, para o presidente da Associação de Promoção da Saúde Mental, o isolamento e a depressão constituem um dos fatores que incentivam pessoas a essa prática de suicídio. A senhora há pouco tinha também apontado alguns fatores, como alcoolismo e influência de novas tecnologias. Tem outros fatores que impulsionam pessoas à prática do suicídio, a cometer esse ato? Olha, aquilo que nós sabemos hoje, como disse o meu colega de painel, o suicídio ele é o vetor, o trigger, que nós dizemos na língua inglesa, para o suicídio. Isso é algo que, em termos clínicos, mas nós sabemos que existem também outros fatores. Ele também identificou aqui vários outros fatores, mas temos a toxicodependência, né? A toxicodependência, neste momento, ele também é considerado um dos vetores, um dos aceleradores que podem deteriorar o estado mental das pessoas, né? Conhecemos, hoje nós não podemos deixar de fora, esta solidão é uma solidão um pouco diferente, né? Como o meu colega tinha identificado, é uma solidão no meio da multidão, que é a pior solidão que existe. Hoje nós temos a vida solitária, ela é uma vida em que você acredita que tem 2.000, 3.000 amigos no Facebook, mas na verdade não tem nenhum. Né? Há todo um conceito de socialização que mudou radicalmente a forma da vivência com a introdução das redes sociais e das novas tecnologias. Então nós temos vários fatores. Temos o fator social. Hoje nós não podemos esquecer que é importante que o sujeito tenha dignidade humana. Nós temos fatores sociais. É também verdade, a OMS chama a atenção dos Estados, além da preocupação com a saúde mental, mas também a preocupação com todos os determinantes de saúde mental, que tem a ver com habitação, tem a ver com acesso à educação de qualidade, tem a ver com acesso ao trabalho digno, né? Hoje, quando nós olhamos para o suicídio e identificamos vários outros fatores, temos hoje o vetor, a coluna dorsal, que são os direitos humanos, a dignidade da pessoa humana, que é extremamente importante. Então, hoje, nós chamamos a atenção que há necessidade do conhecimento, das pessoas saberem mais sobre a doença, primeiro reconhecerem que também é uma doença, que deve ser tratada. Começa com a depressão. Reconhecer que a depressão é uma doença,
que ainda em algumas sociedades há o tabu das pessoas não reconhecerem como uma doença, deixando que o sujeito, né, se piore a sua situação clínica, o que pode levar ao suicídio. Então, há vários outros fatores, com certeza, que nós devemos levar em consideração quando vemos esse sujeito holístico, porque quando o suicídio mata não é apenas o sujeito, a comunidade, a sociedade, a família. Então, temos que ter em conta essa visão holística deste fenómeno. Será que existe um perfil, podemos ver uma pessoa e identificar essa pessoa tem uma tendência para a prática do suicídio? Existe este perfil? Não, ainda bem que não. Não é? Ainda bem que não, ainda bem que esse perfil não existe. Eu digo ainda bem porque em termos clínicos seria um caos, não é? Porque estamos a falar aqui de vivência das pessoas. Nós não estamos a falar aqui de um momento da vida do sujeito. E é por isso que o meu colega acabou de dizer, nós temos que começar a preparar as pessoas para a vida, não é? Para essa vida que tem que ser uma vida realizada. Então, este perfil não existe. Só existe sintomas que nós devemos estar atentos, e isso tem a ver com a família, a comunidade, de identificar a sintomatologia e então ter elementos para fazer a sua abordagem clínica, é importante que se diga, para que o sujeito tenha a possibilidade de ter um atendimento adequado para o seu problema. Mas ainda bem que este perfil a olho nu, ela não existe. Também acha isso? Não existe um perfil que determina essa pessoa tem a tendência para se suicidar? Seria perigoso, não é? Seria muito perigoso. Esse perfil em que as pessoas pudessem ser identificadas à distância, não é? De que, pronto, essa pessoa vai se suicidar. Não, isso não existe. Agora, fatores de risco para os técnicos de saúde que lidam com essa problemática, trabalha-se com fatores de risco. Portanto, por exemplo, uma pessoa com esquizofrenia, com um quadro PMD, portanto, psicose maníaco-depressiva, uma pessoa impulsiva, portanto, ou com personalidade impulsiva, uma pessoa, portanto, com um quadro de depressão, são elementos que podem contribuir para que um indivíduo evolua para uma situação de suicídio. Portanto, chamamos a isso fatores de risco. Há fatores de risco e há fatores também de proteção, ou seja, aqueles fatores que, se forem promovidos, forem acionados, favorece a resiliência, né, da pessoa, portanto, a sua capacidade adaptativa e uma melhor resposta às situações que resultem de stress, de problemas da vida, etc, etc, etc. E para, de facto, responder concluindo, não existe um perfil definido, mas existem fatores que podem predispor as pessoas, né, para cometerem o suicídio. Esses fatores podem também ser usados como sinais de alerta ou existem um sinal que alerta que uma pessoa possa ser um indivíduo com um pensamento suicida? Quer dizer, os fatores de risco já é o alerta, não é? Os fatores de risco para os profissionais de saúde já é o que nós chamamos a tal sinalização, não é? Que nos permite ter uma outra abordagem, não é? De acompanhamento, e falar com os familiares, e estar perto, mesmo em termos de medicação, como disse, se é o caso, mas é por isso que nós chamamos fatores de riscos, são fatores que nós temos que levar em conta, porque podem determinar, desembocar em outras questões. É importante que tenhamos países onde a felicidade, ser feliz,
é um dos fatores extremamente importantes para nós falarmos da prevenção do suicídio. Eu estou aqui agora a tratar o suicídio de forma transversal nas políticas públicas. Um dos grandes elementos, uma das grandes ferramentas para a prevenção do suicídio é a felicidade. É a forma como o sujeito aprende, desde muito cedo, a lidar com os problemas da vida, com as adversidades da vida. Nós temos países que hoje, desde o pré-escolar, têm os conteúdos escolares, os manuais escolares, têm a ver com ferramentas de inteligência emocional, têm a ver com ferramentas de como é que, desde muito cedo, a criança aprende... É uma estratégia para ajudar nessa promover competências emocionais, exatamente. Essa prevenção começa desde muito cedo, que aprendem até prática da comunicação. Como disse o meu colega, a depressão que o sujeito se isola e não tem a capacidade de expressar aquilo que sente, ou uma grande dificuldade de partilhar, às vezes não tem com quem partilhar, não é? Então, esses países estão a trabalhar desde muito cedo nas ferramentas emocionais para que as crianças possam, desde muito, aprender a lidar com as suas questões internas, em expor as suas emoções, falar das suas emoções. Não é? Nós temos países em que o sujeito tem uma grande dificuldade, mesmo à frente de um profissional, de falar das suas emoções. E nós sabemos que a comunicação, a partilha na comunicação é extremamente importante para a construção dessa visão que o sujeito tem de si próprio. Então, pensarmos de que esta prevenção também ela pode ser desenvolvida desde muito cedo, e há teóricos que chamam isso das tais molas emocionais, molas no qual o sujeito é capaz de, perante um problema, ver de que há mil e uma forma, há mais do que uma solução, né? E dizer claramente para a população de que é possível resolver os problemas e que é possível sair dos problemas. Talvez é por isso que esse medo de falar do tema, que o suicídio continua sendo tabu. Justamente dados recentes das autoridades cabo-verdianas apontam que em Cabo Verde 50 suicídios foram registados nos últimos anos. Portanto, e que a maioria a cometer esse ato é o homem. Querem comentar isso? Porque o homem é que mais comete suicídio do que a mulher. Já agora vamos continuar, depois vamos passar a palavra para o Sr. António. Bom, eu ia dizer uma outra coisa, mas olhando aqui para o meu colega de painel não vou dizer. Mas eu acho, olha, não é um estudo, eu realmente, mas a percepção que eu tenho, estou a falar neste momento de percepção, é que isso tem uma correlação muito interessante com a construção do homem cabo-verdiano. Tem uma relação muito próxima com o machismo cabo-verdiano. Porque uma das questões sociais importantes do suicídio, uma delas, eu vou falar de 3, a vergonha. A vergonha. A vergonha que de qualquer outro ato que o sujeito possa ter cometido, a história de suicídio, a vergonha social é um fator muito pesado de se carregar. Fazem essa relação racional ou irracional. Prefiro morrer do que enfrentar a tal situação. Então, prefiro morrer com a minha dignidade, prefiro morrer como homem. Né? Então, do início ao fim, parece que uma salvaguarda do machismo, de uma relação social patológica, porque ela é patológica, mas é a forma como ele se vê. Não é? Como ele se vê na sua relação com o outro e na sua relação. Porque a cultura é um fator extremamente importante no suicídio. E ela não é encarada da mesma forma em culturas diferentes. Isso é extremamente interessante. Então, a análise do suicídio em Cabo Verde tem tudo a ver com a constituição do homem e da mulher cabo-verdiana, mas também com a nossa matriz religiosa, com a nossa matriz espiritual. Ok, já vamos continuar. Fazemos uma pausa no ponto de vista e voltamos dentro de instantes.
Terminamos o bloco anterior a falar sobre a taxa de suicídio que tem sido mais elevada nos homens. E lembrando que temos no estúdio a psicóloga e secretária da Plataforma das ONGs de Cabo Verde, senhora Dirce Varela, e também o presidente da Ponte, senhor António dos Reis. Dando continuidade, falava que a vergonha seria um dos fatores, talvez, que possa ter elevado essa taxa de suicídio nos homens? É isso? Queira continuar? Seria um dos fatores, não é? Um dos fatores, principalmente em comunidades pequenas, não é? A relação social, o compromisso social que nós temos. E não está falando na Badiou e da satisfação à comunidade. O que é que esta pensa de mim? Ainda a sociedade cabo-verdiana, o outro, aquilo que o outro pensa de mim e diz sobre mim é extremamente importante para mim. Né? Ainda nós temos o senso do peso, da aceitação da comunidade. Então, em muitos casos, e não é só na sociedade cabo-verdiana, nós encontramos esse estudo do suicídio e essa relação com o social em várias outras culturas. E é por isso que o papel aqui da comunidade, na compreensão, na intervenção das questões individuais do sujeito é extremamente importante, do acolhimento, não é? da compreensão, do amor, são fatores que ajudam muito o sujeito para fazer face àquilo que ele possa estar a vivenciar. Nós temos um outro fator que tem a ver com o desespero, não é? Que é, muitos dizem que é também uma questão espiritual, aí entra a questão de fé, né? Entra a questão de fé, porque o desespero é uma situação em que o sujeito fica numa posição e ele acredita, importante que se diga, ele acredita que já não há mais solução, ele acredita que não há mais por onde ir buscar ajuda, ir buscar apoio, há uma sensação de completa solidão, não é? Há uma sensação puramente de estar sozinho e essa posição é uma posição muito ingrata e facilitadora para que o sujeito possa colocar o fim da sua própria vida, quando ele acredita que a sua vida já, como nós dizemos do senso comum, não faz mais sentido. Se preocupar com o que a sociedade pensa, ter vergonha, poderão ser os fatores, conforme a psicóloga apontou aqui, concorda, poderão ser os fatores que estão nesse aumento da taxa de suicídio nos homens? Não, por exemplo, os dados de Cabo Verde seguem mais ou menos o padrão mundial. Portanto, o número de homens que se suicidam é dobro das mulheres. E razões para isso é difícil de ser determinado e, curiosamente, por cada homem portanto, por cada suicídio concretizado, há 20 tentativas de suicídio. Portanto, em cada 20 tentativas, só um é que é concretizado. Por outro lado, as mulheres tentam suicídio em número superior aos homens. Quer dizer, os homens concretizam, as mulheres tentam. É número 20 vezes superior. Simplesmente as mulheres, muitas vezes, ligado, portanto, a um quadro muito especial, utilizam a tentativa de suicídio para chamar a atenção. Ou seja, tentam no momento em que sabem que as pessoas podem aparecer, podem dar apoio, podem, portanto, neutralizar, portanto, a situação. Nos homens,
o tipo de meios utilizados para concretizar o suicídio muitas vezes torna a tentativa irreversível. Portanto, a arma de fogo, não é? E meios como enforcamento, etc., não é? Os homens usam meios mais violentos, não é, para concretizar o suicídio. Em termos de epidemiologia de suicídio, Cabo Verde não se desenquadra do aspecto global em termos epidemiológicos, ou seja, nós temos mais homens e, por exemplo, em 2018 tivemos 54 casos, 48 homens, 6 mulheres. Em 2019 tivemos 41 casos, 38 homens, 3 mulheres. Portanto, temos uma taxa de concretização de suicídio entre homens e mulheres que segue o padrão que encontramos nas estatísticas mundiais de os homens serem em número ou taxa 2 vezes superior, portanto, a das mulheres em termos de concretização. Porque em termos de tentativa, é mais mulheres a tentar o suicídio do que homens. No bloco anterior citaram o isolamento como um dos fatores impulsionadores, um fator de risco para o cometimento de suicídio. Isso quer dizer que a pandemia veio piorar a situação? Qual é a relação disso? Já que na pandemia houve isolamento. Sim, o isolamento é uma coisa. O isolamento por si só não é um fator de risco. Não é? O fator de risco é a forma como o sujeito está para o isolamento. Não é? O tipo de isolamento nós estamos aqui a falar, não é? Que é um outro tipo de isolamento, o auto-isolamento. É o tal isolamento que eu me estava a dizer, a sensação até de estar no meio da multidão, não é? E se sentir sozinho. Não é? Mas a pandemia, com certeza, veio piorar um quadro de que, dependendo do qual poderia ter sido o estado no qual o sujeito estava. Se o sujeito já estava numa situação de vulnerabilidade, já estava a entrar num quadro depressivo e chega a pandemia e fecha tudo, pode piorar esse estado. Mas é claro que a pandemia por si só desenvolveu várias questões psicológicas ao redor do mundo. Não é? Mas isso vai depender muito também do estado do sujeito. Não é o isolamento por si só que traz esse quadro. Vai depender também de outros fatores e de outras patologias, como disse o meu colega. Mas a pandemia, ela teve um efeito muito interessante. Né? Foi um isolamento provocado, né? Um isolamento obrigatório, né? Que acabou por desenvolver também nas pessoas muita ansiedade. Então o isolamento veio com muita ansiedade, veio com muitas incertezas e em alguns casos, com certeza, que piorou e trouxe e desenvolveu muitas outras doenças mentais. Mas foi um estado peculiar, né, da pandemia, mas foi com certeza um fator muito importante e que os dados mostraram que mesmo durante a pandemia e depois da pandemia tivemos muitos outros casos de depressão que advieram do isolamento, mas não é o isolamento por si só. Qual é a sua consideração sobre isso? A pandemia veio piorar os fatores de riscos associados ao suicídio? A pandemia, de facto, trouxe algumas dificuldades, e sobretudo na quebra de rotina. O isolamento foi mais de natureza social do que de natureza individual do indivíduo, não é? Portanto, ficar em casa significava mais a família ficar em casa e
E agora, o ficar em casa quebrou rotinas e essa quebra de rotinas, se não tiver sido acompanhado de mecanismos, portanto, de resiliência e adaptação à situação, pode gerar quadros de perturbações de natureza psicológica, emocional. Portanto, parece que há um consenso geral de que as pessoas ficaram mais ansiosas, as pessoas mais ansiosas ficam mais agressivas, não é? E há outras situações que talvez a longo prazo possamos vir a verificar em termos de impacto duradouro da pandemia no estado mental das pessoas. Estudos que foram feitos em 21 países relativamente ao impacto da pandemia a nível de suicídio, esse estudo não encontrou evidências de que a pandemia aumentou a taxa de incidência de suicídio. Portanto, não foram encontradas evidências, significa que não teve impacto significativo. Deste modo, o que poderemos dizer é que, sim, a pandemia teve impacto do ponto de vista de saúde mental, mas não aquele impacto significativo a nível de incidência de suicídio. Uhum. Há pouco referiu que cerca de 90% das pessoas que cometem suicídio apresentam algum problema, algum transtorno mental. E como poderia reagir, por exemplo, os hospitais que se depararem com um indivíduo que tentou se suicidar? Por favor, como poderia ser o procedimento? Há vários procedimentos, mas há com certeza um. Temos que sinalizar esse sujeito e acompanhar este sujeito. Tem que ser acompanhado. E nós temos fragilidades, não é? O nosso sistema de saúde, temos fragilidades neste acompanhamento. Não é? Temos ainda fragilidades em termos de serviços adequados, de resposta adequada para esses quadros clínicos. Nós temos que reconhecer isto. E a própria ponte, eu acho que o Dr. José António dos Reis, que já trabalhou muitos anos nesse sistema, vai poder responder melhor do que eu, né? Já esteve na linha da frente e continua, através da ponte, a fazer um advocacy e a alertar para questões de suicídio, mas nós sabemos as fragilidades que ainda temos, desde o primeiro contacto que o sujeito tem com os serviços de saúde e o acompanhamento, e até os serviços comunitários também, que são muito importantes para o acompanhamento. Há vários protocolos, os Estados Unidos, por exemplo, que têm um protocolo um pouco mais rigoroso, precisamos ter recursos para o fazer, não é? Além da sensibilidade e reconhecer que aquilo estamos perante os fatores de risco. Isso é importante, ter profissionais com sensibilidade, mas também com conhecimento para reconhecer os fatores de risco, porque às vezes os fatores de risco podem ser interpretados como vários outros, não é? Então é importante essa sinalização, mas é importante o acompanhamento deste sujeito. E quando digo acompanhamento médico, mas também o acompanhamento clínico deste sujeito. Uhum. Há essa fragilidade nas unidades hospitalares em atender essas pessoas que tentaram o suicídio? Não, o que eu acho é que as pessoas que tentam o suicídio, e vamos ver, há várias formas de tentativa, sobretudo as tentativas que não se concretizam. Por exemplo, uma pessoa que decida tomar uma quantidade anormal de medicamentos para se suicidar. Se não morrer e for levado ao hospital, há protocolos, não é, para atendimento daquele caso. Portanto, é lavagem, portanto, que se deve fazer, gástrica, não é, para retirar, portanto, enfim, os medicamentos. Uma pessoa que tenta cortar o pulso, por exemplo, se chegar ao hospital
e há também conduta definida, não é, para atender aquela situação. Portanto, eu creio que o problema não estará a nível de atendimento hospitalar. O nosso déficit é maior nas intervenções preventivas. Porque os casos falhados que chegam ao hospital são atendidos. Os casos concretizados, portanto, a estrutura de saúde não tem nada que fazer porque a pessoa já se suicidou, a pessoa já está morta. Agora, a nível de prevenção, nós deveríamos ter um serviço de atendimento especializado nessa matéria para atender as pessoas, né, que estão com intenção de se suicidar. Devíamos ter uma linha telefónica de atendimento 20/24 horas para as pessoas também poderem usar essa linha para, enfim, colocarem os seus problemas, as suas ideias, etc., para poderem ter apoio. Porque o foco, sobretudo apontado para a OMS, é de que 90% de casos de suicídio podem ser evitados. E para serem evitados é preciso agir preventivamente. E agindo preventivamente significa que nós teremos de antecipar, teremos de ter uma intervenção antecipatória da ação que possa conduzir ao suicídio. Então, do meu ponto de vista, o nosso déficit a nível do país, e isso vamos naturalmente colocar essa questão na agenda, é de as instituições que operam nesse domínio, de aumentar a informação, de criar canais onde as pessoas possam dirigir-se para pedir, por assim dizer, os apoios, não é? E de disseminar a nível da população informações que permitem a população, os familiares, captarem sinais. E quais são os sinais? Os sinais que são emitidos e que, do ponto de vista de saúde mental, esses sinais são pedidos de socorro. Eu já não quero mais viver, eu já não consigo mais aguentar isto, eu estou, de facto, com ideias, não é, que me está a bater na cabeça de que não vale a pena mais viver. Enfim, portanto, esses sinais, esses gritos de socorro, entre aspas, é que precisam ser melhor captados para a gente poder antecipar as situações que podem conduzir ao desfecho trágico das pessoas, concretizando, portanto, o ato de suicídio e uma das críticas ao OMS é nesse sentido, porque nós ignoramos esses apelos, esses gritos, não é, que nos passam ao lado, mas que nós não estamos sensibilizados, não é, para atender. Era só para continuar, eu compreendo o ponto de vista e a visão, mas eu insisto que ainda temos também uma grande fragilidade no acompanhamento e na sinalização. Se nós formos ver outros serviços de saúde, nos quais eu conheço relativamente bem, os casos, por exemplo, falhados, não são acompanhados. Os casos falhados não são descartados. É verdade, há toda a parte da urgência da lavagem do estômago, mas naquele momento, claro que esse sujeito tem que ser sinalizado, porque a tentativa é também um grito. A tentativa falhada não deve ser ignorada.
A tentativa falhada, por mais que a histérica, que é uma tentativa de chamar a atenção, mas também é um grito de que, olha, eu não estou bem. Eu não estou bem. Ou para chamar a atenção, ou para tentar, acredita que aquela situação poderá alterar alguma situação que o sujeito possa estar a prever, mas temos ainda, além da questão preventiva, e eu concordo, de nós prevenirmos, mas o sujeito tem gritado, e em termos de serviços para ouvir e dar acompanhamento, estruturas de saúde para o fazer, nós temos déficits muito críticos ainda por resolver. E a sensibilidade e a formação dos profissionais de saúde no tratamento desses casos. Eu acho que nós temos que reforçar isso, principalmente nos bancos de urgência, que em Cabo Verde, infelizmente, ainda o banco de urgência é o primeiro espaço, não é, que vai no limite, não é, quando o sujeito realmente tenta. E eu acho que ainda o acompanhamento e os serviços preventivos são ainda calcanhar daqueles que nós temos. Senhora psicóloga, vamos continuar daqui a pouco. Vamos fazer mais um intervalo e já voltamos. Até já. Ponto de vista, debate sobre suicídio. Por que acontece suicídio? Como ajudar as pessoas? São alguns dos pontos que já discutimos. Portanto, dando continuidade, falávamos então das fragilidades das unidades hospitalares em atender as pessoas que tentaram o suicídio. Essa fragilidade das unidades não será um risco de reincidência, já que uma pessoa, quando comete o suicídio uma vez, há sempre o risco de cometer novamente? Vamos continuar, depois passamos a palavra. Quer dizer, não é que seja um risco, mas quando o sujeito tenta e vai a um serviço de saúde, espera-se que haja uma visão transversal e um pouco mais holística daquilo que o serviço de saúde tem na sua frente. E a fragilidade que nós sentimos e que pode ser perigosa, que não é só em relação à saúde mental, mas quando um sujeito tenta o suicídio, ou, como disse aqui o meu colega, de várias formas, bom, se já chegou ao banco de urgência, porque realmente já tentou. Mas o que eu sublinho, a minha preocupação, é que esse sujeito está a pedir ajuda. E que tipo de resposta esse sujeito está a encontrar nos serviços de saúde? Que respostas são essas? Que acompanha, quando ele sai deste serviço, depois de ter feito uma lavagem de estômago, o que acontece? Eu sei que, em alguns casos, os profissionais de saúde chamam, não é, um psicólogo ou um psiquiatra que esteja de serviço. Eu sei que há esse tipo de tratamento, esse tipo de acompanhamento, mas aí é que está. Esse sujeito precisa de um acompanhamento a longo prazo. Que serviços estão disponíveis? Que serviço? Que já não é mais banco de urgência, não é? Já saímos do banco de urgência, não é mais o serviço do banco de urgência. Que outros serviços, que outro tipo de acompanhamento? E isso é importante dos ter, não é? E que é também uma forma de prevenção, porque de tanto tentar, quem vai lhe dizer que da próxima vez, não é, essa tentativa realmente não se concretize, não é? E qual é o papel do Estado para levar esse serviço até esse sujeito? Que responsabilidade é esta que também temos de disponibilizar este serviço público para o sujeito? Eu acho que essa é uma grande preocupação. Quer acrescentar alguma coisa ou podemos seguir? Em termos de resposta, de facto não temos a resposta completa. Os casos atendidos a nível de emergência, porque quando há tentativa e se vai de facto para o hospital, a intervenção é emergencial. E daí, depois da intervenção, portanto, na situação de crise, deve haver
encaminhamento. Geralmente esse encaminhamento faz-se, né, para os serviços de saúde mental, não é? Portanto, para consulta, para acompanhamento, etc. Do meu ponto de vista, onde nós temos um déficit, é que a saúde mental ainda não está completamente integrada nos cuidados primários de saúde. Ou seja, os centros de saúde deveriam estar dotados de capacidades em termos de saúde mental, de serviço de saúde mental, para poder atender na comunidade. E porque um indivíduo que tentou ou um indivíduo que concretizou um ato de suicídio, esse indivíduo deixa alguma marca. E então o apoio para, por exemplo, um familiar cujo um elemento se suicidou, o apoio à família é fundamental. Até porque vivemos num meio pequeno e o suicídio ainda é marcado por estigma. Há uma estigmatização em relação às pessoas que tentaram ou às famílias que tiveram membros, né, que se suicidaram. Muitas vezes, hoje não tanto, mas em termos de aproximação entre famílias, de casamento, etc., havia como uma filtragem em relação, por exemplo, às famílias que têm no seu histórico pessoas que se suicidaram e geralmente tenta-se afastar porque, espera aí, mas é como também as famílias que têm no seu seio pessoas que têm problemas mentais. Geralmente tendem a generalizar, a dizer a família de pessoas que não é boa da cabeça, etc, etc, etc. Então, esse trabalho é fundamental, não só para as pessoas que tentaram e falharam, porque as pessoas que tentaram e falharam são também integrados entre as categorias de grupo de risco, não é? Porque se já tentou uma vez e não conseguiu, pode voltar a tentar. Então, tem de ter, portanto, um seguimento adequado. Mas penso que não é a nível hospitalar, é a nível, portanto, dos serviços que prestam cuidados primários, né, de saúde. E direi ainda que a questão de atendimento, portanto, aos familiares deve integrar o pacote de atendimento, portanto, nessa matéria, de maneira a permitir que os familiares possam fazer o luto necessário, mas, sobretudo, de promover a desestigmatização a nível comunitário relativamente à questão de suicídio. Porque morte normal, todo mundo é solidário e chora, etc. e tal. Em relação ao suicídio, há uma certa reserva relativamente às pessoas que a praticaram, porque há também alguns mitos associados ao suicídio, de que a quem, portanto, os comete, portanto, são pessoas que são, entre aspas, não é? Pessoas sem força, pessoas fracas, pessoas que muitas vezes até faz por vingança, não é? Para deixar sofrer, enfim, há esses mitos que convém que no trabalho comunitário esses mitos sejam desconstruídos, de maneira, portanto, a haver uma convivência saudável entre as pessoas que tentam o suicídio ou as famílias que têm no seu seio perda de pessoas que cometeram suicídio,
de maneira, portanto, a não haver situações de discriminação, de estigmatização, né, das pessoas e das famílias. Falou da questão da estigmatização, lembrei da questão até do julgamento. Há famílias em que o membro tenta o suicídio e essa pessoa, como bem disse a senhora psicóloga, essa pessoa que tentou o suicídio, digamos que está a dar um grito de socorro. E essa pessoa muitas vezes é julgada, é criminalizada. Como é que quer referir-se sobre essa Olha, situação? eu volto outra vez à matriz cultural e à matriz religiosa do povo cabo-verdiano. Nós podemos abordar a questão do suicídio no seu ponto clínico, na sua abordagem clínica, mas o suicídio ele é uma questão muito da relação que o sujeito estabelece consigo próprio, mas também estabelece com Deus e estabelece com a sua própria comunidade. Estamos aqui a falar de uma questão que é muito transversal à questão da matriz religiosa cristã do povo cabo-verdiano. A nossa matriz cristã nos diz que a vida é o dom mais precioso que nós temos e que o único que é dono da nossa vida é Deus. Então, a tentativa do sujeito querer fazer o papel de Deus, porque isso é fazer o papel de quem te deu a vida. Não é? E é por isso que, quando vemos mais uma vez a história, é um dos piores pecados é o suicídio. Diz-se que o sujeito vai diretamente para o inferno, um dos mitos, por exemplo, que devem ser desconstruídos. Esse estigma comunitário não tem a ver apenas com o ato do suicídio, tem a ver com o simbólico, o que é que simboliza o suicídio para o cabo-verdiano, para a sociedade cabo-verdiana. Né? E as comunidades, e nas comunidades que é o foco mais restrito da vivência do sujeito, o mito tem um poder muito grande. As pessoas vivem muito mais dos mitos do que das verdades. Né? Então, o peso do estigma é muito grande, tanto que, como disse aqui o meu colega, é tão grande que passa de geração em geração. Passa até que as pessoas começam a pensar que ele é algo até hereditário, não é? E começa a pesar no histórico das famílias e das crianças. E eu queria aqui abrir um parêntese em relação ao apoio às famílias, uma atenção especial às crianças que vivem nas famílias onde há algum membro que cometeu o suicídio. E há estudos também que mostram como é que isso não é desconstruído no imaginário das crianças e como é que as crianças vão perpetuando essa imagem do suicídio na sua imaginação e na sua relação com o cotidiano. Então, mais uma vez, a simbologia e o estigma do suicídio e da tentativa, e a tentativa, eu acho que vem a vergonha social, não é? Aí vem, porque que eu deveria ter-me matado mesmo, porque ficava mais fácil do que estar agora a ouvir as críticas e até a curiosidade das pessoas em relação à minha vida, porque chama muita atenção em relação à minha vida. Diante de tudo isso, quer dizer que há uma forte necessidade de consciencializar as pessoas. Por exemplo, a Record lançou uma campanha Fica Perto, Fica Vivo. Essas iniciativas são capazes de ajudar na prevenção? De alguma Ajudam, forma? é um dos instrumentos da prevenção, como disse aqui o Dr. José Antônio dos Reis, a sensibilização comunitária, a desconstrução dos mitos, o maior conhecimento e consciencialização dos sintomas e dos riscos. Não é? E ele sublinhou uma coisa interessante, que é o discurso do sujeito, não menospreza quando ele diz eu vou me matar. Não, bolsa na brincadeira, deixa de... Não, leva isso a sério, até as últimas consequências. Sim, ficar perto. Precisamos de alguém por perto. E todos esses fatores vão, com certeza, elementos importantes para a prevenção. Propõe algumas medidas que possam ser adotadas no sentido de ajudar um pouco nessa problemática?
Bom, eu penso, por exemplo, esse debate é importante, chegando, portanto, junto das pessoas, e é um meio de sensibilização, portanto, das pessoas em relação a esta temática. Mas eu acho que, em termos de política, devemos naturalmente adotar de forma mais incisiva a questão de comunicação e de informação relativamente a essa problemática, sobretudo uma comunicação que visa, sobretudo, educar e aumentar a literacia, né, das pessoas, ou seja, o conhecimento das pessoas em relação a essa matéria. Desde os sinais que as pessoas que estão a pensar em suicidar emitem, para que isso torne comum para o cidadão comum, poder captar isso e poder descodificar isso e poder prestar eventual apoio, né, que essas pessoas possam precisar. E é necessário também desmistificar alguns aspectos ligados ao suicídio. A ideia de que quem se quer se suicidar geralmente não diz nada, não comunica. Não é verdade, comunica. Só que nós não somos ou não estamos em condições de descodificar a mensagem que emitem. E sobretudo, também desmistificar a ideia que só os técnicos é que podem ajudar, que os familiares, o vizinho, o melhor amigo pode ser também um grande terapeuta. Aliás, em muitos casos, as pessoas sentem muito mais confiança em ir falar com um amigo mesmo de peito e dizer o que é que está-se a passar com ela, do que propriamente ir para um técnico que muitas vezes entre nós, maldosamente, costuma-se dizer que se vou, portanto, a um técnico contar as minhas situações, meio mundo vai ficar a saber. Mas isso não é verdade. Mas é um mito também construir um pouco à volta disso para as pessoas não irem. Mas não tem de ser necessariamente essa intervenção feita, né, pelos técnicos de saúde ou especialistas de saúde. Pode ser um vizinho, pode ser um familiar, pode ser... Todos devem engajar nessa luta e ajudar no combate. Senhores, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Resta-nos agradecer muito a vossa presença aqui no programa, pela contribuição em relação a essa temática. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada. Não julgar. Isso é fundamental para que se possa ajudar as pessoas em situação de sofrimento. Infelizmente, muitos julgam as pessoas que tentam o suicídio, culpando-os e criminalizando-os pelo ato. É importante terem atenção que essas pessoas precisam de ajuda. Nós ficamos por aqui e nos vemos daqui a 15 dias.